se sabe bem ao certo quando os ditos jogos de azar chegaram ao Brasil, mas sabe-se que a jogatina já rolava por essas terras desde o século XVIII, principalmente com jogos de cartas, e foi nessa época também que apareceram as primeiras casas de aposta. Então, o governo imperial e as províncias, vendo que poderiam arrecadar dinheiro com os jogos, resolveram entrar também no negócio da jogatina. Assim, as primeiras loterias do país foram criadas, como uma forma de angariar mais fundos para as obras do governo. Os mais antigos registros de loteria são de 1784, em Vila Rica, atual Ouro Preto, onde foram construídos os prédios da Câmara de Vereadores e da cadeia pública com dinheiro arrecadado. Outras construções nessa época, provenientes das loterias, foram teatros, hotéis e hospitais ao redor do país. Com o sucesso desses primeiros testes, em 1844, a primeira lei das loterias foi promulgada pelo imperador Dom Pedro II, com o objetivo de financiar obras públicas. Rapidamente, então, as loterias se espalharam. Ora eram controladas pela corte, ora pelas províncias. Por outro lado, os empreendimentos particulares também cresceram, e muito. Nas ruas das cidades, muitos brasileiros apostavam em bares e comércios. Já nessa época, relatos denunciavam haver muita roubalheira a favor da banca. Ao mesmo tempo em que a polícia buscava colocar ordem, quase que em vão, na bagunça toda. De qualquer forma, essa situação gerou uma espécie de concorrência entre as loterias do estado, com os ditos jogos de azar feitos por pessoas comuns. Foi nesse contexto que um certo barão criou o famoso jogo do bicho. A história da criação do jogo do bicho é simplesmente inacreditável. O jogo foi inventado por um barão, amigo íntimo de Dom Pedro II, basicamente para salvar seu zoológico do Rio de Janeiro. Sim, essa história é verdadeira. O nome dele era Barão de Drummond, um empresário mineiro que criou em 1872 o primeiro bairro planejado do país, a Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Para deixar a zona mais atrativa aos futuros moradores do bairro, o barão inovou ainda mais e resolveu construir o que viria a ser o primeiro zoológico do Brasil. Rapidamente, a estratégia revelou-se um grande sucesso comercial e as pessoas começaram a frequentar o bairro. Para o negócio funcionar, o governo imperial de Dom Pedro II apoiava financeiramente o zoológico na sua manutenção. Até que, em 1889, a monarquia caiu e o novo governo republicano retirou os subsídios do parque, que acabou ficando em grandes dificuldades. Para não falir, o barão apostou em uma ideia que Manuel Zevada, um funcionário mexicano do zoológico, havia lhe sugerido: vincular o bilhete de entrada a um prêmio. O jogo que Zevada apresentou era o Jogo das Flores, um jogo muito popular no México, onde cada flor correspondia a um número nas apostas. O barão então, baseado no jogo mexicano, aproveitou a temática do zoológico e criou o Jogo do Bicho, que foi um sucesso instantâneo. Rapidamente, formavam-se filas nas bilheterias do zoológico, muito mais pela jogatina do que propriamente para ver os animais no estabelecimento. Com o tempo, passaram a surgir outras pessoas que vendiam o jogo fora do zoológico, e até mesmo em outros lugares da cidade, os chamados bookmakers. Isso formou uma pequena legião que levou o jogo do bicho a competir com as demais formas de loterias federais, já no tempo da República. Por causa disso, o jogo do bicho e outros ditos jogos de azar foram proibidos em 1895 pelo prefeito distrital do Rio de Janeiro. Em abril de 1895, o chefe de polícia intimou o barão para suspender os sorteios. O zoológico chegou a ficar fechado antes de reabrir em 15 de julho, agora sem direito a prêmio ao comprar o ingresso. Mas o zoológico já não era mais o principal problema. O bicho estava solto nas ruas cariocas e rapidamente se alastrou no país. Mas não era só nas ruas que a jogatina comia solta. Em pequenos cassinos, muito diferentes do que conhecemos hoje, a brasileirada já torrava o dinheiro. A primeira era dos cassinos do Brasil durou até 1917, quando houve uma proibição feita pelo governo de Venceslau Braz. Mas em 1920, o então presidente, Epitácio Pessoa, decidiu liberá-los, porém de uma forma muito limitada. Apenas em lugares muito específicos, como balneários. A ideia era estimular o turismo no país. Contextualizando um pouco, no início do século XX, o único tipo de turismo que existia no Brasil era o de saúde. Famílias passavam temporadas em cidades como Campos do Jordão, em São Paulo, em busca dos poderes curativos do clima da serra. Com a liberação do jogo, esses locais passaram a ser buscados também por seus hotéis cassinos. A ideia do governo era que,
restrito a instâncias turísticas e ligadas a hotéis, os cassinos fossem frequentados pelos turistas e não pela população local. Porém, os cassinos viviam na corda bamba. Ao longo dos anos 20, os fechamentos foram tão frequentes quanto as inaugurações. Seguidas decisões de juízes e lei dos governantes contrários aos jogos de azar acabavam minando a jogatina. Foi apenas com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, em 1930, que os cassinos prosperaram. O presidente baixou decretos estimulando a construção desses estabelecimentos. Os interventores que Vargas colocou no lugar dos governadores seguiram o mesmo caminho. O imposto do jogo deixou de ir ao governo federal e passou a ser recolhido pelos municípios, o que motivou os prefeitos a também quererem os cassinos. E assim começou a era de ouro dos cassinos no Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, havia 3 grandes centros de diversão: o Cassino do Copacabana Palace, o Cassino da Urca e o Cassino Atlântico. E os cassinos não se resumiam à jogatina, eram grandes complexos de entretenimento. Os jogadores podiam jantar no restaurante, tomar drinks no piano bar, dançar ao som da orquestra e assistir os musicais. Nessa época, surgiram grandes figuras da jogatina e talvez a mais famosa de todas foi Joaquim Rola, conhecido como o Rei da Roleta. Joaquim era um empresário astuto. Seu primeiro cassino foi o Cassino da Urca, que comprou com o dinheiro de uma aposta que ganhou em um jogo de cartas. Ao longo dos anos, ele adquiriu também outros, como o Cassino de Caraí, Hotel Cassino Quintandinha, Cassino da Pampulha, Grande Hotel de Araxá e Cassino da Urca de Poços de Caldas. Joaquim contratava jovens artistas, como Carmen Miranda e Grande Otelo, para serem atrações desses locais. Além de atraírem bastante público, o motivo de utilizarem essa estratégia de contratar famosos artistas era porque o governo não permitia a propaganda dos jogos. Então, o que as casas anunciavam no jornal e no rádio eram os espetáculos e não a jogatina. No final dos anos 1930, Carmen Miranda era a artista mais disputada pelos cassinos do Rio. Suas apresentações na noite carioca lhe abriam caminho para o estrelato nos Estados Unidos, e o resto é história. Durante o governo de Vargas, chegaram a funcionar cerca de 70 cassinos no país, empregando mais de 50 mil pessoas. Porém, em 1946, o presidente Dutra assinou o Decreto de Lei 9.215, que consistia na proibição de cassinos no Brasil e que está vigente até os dias atuais. A determinação afirma que os jogos são nocivos à moral e aos bons costumes. O decreto deixou imediatamente cerca de 50 mil trabalhadores sem emprego. As razões diretas alegadas para essa proibição vão desde o moralismo do presidente Dutra e de sua mulher, a religiosa Dona Santinha, que tinha interferido pessoalmente solicitando a medida ao marido, até uma alegada contribuição do jogo do bicho ao Partido Comunista Brasileiro, também declarado ilegal. Décadas se passaram com um jogo totalmente proibido no Brasil, mas a verdade é que a jogatina nunca parou. Os bingos das vovós seguiam sendo populares. As máquinas caça-níqueis começaram a invadir as cidades brasileiras. E o jogo do bicho, esse nem se fala, era encontrado em cada esquina. Figuras como Castor de Andrade e Anísio Abraão Davi se tornaram famosos no Brasil inteiro por suas contravenções e participações em uma das maiores paixões brasileiras. Os anos 90 foram marcados por leis que permitiam os jogos como os bingos. Leis como a Lei Zico e a Lei Pelé autorizavam o jogo, até que, em 31 de dezembro de 2001, esses estabelecimentos tiveram que encerrar suas atividades, após o presidente Fernando Henrique Cardoso revogar as autorizações. Desde então, não há mais permissão para operar bingos em território nacional. Contudo, sejamos sinceros, todo mundo sabe que existem muitas casas de bingo clandestinas, que funcionam sem qualquer repasse de impostos ao governo. O que se vê com o passar dos anos é que a fezinha segue sendo realizada todos os dias por muitos brasileiros, seja ela em apostas consideradas legais, como a Mega Sena, ou nos jogos ilegais criados pelo nosso amigo Barão. Aliás, por que apostar na Mega Sena é legal e jogar no meu bicho preferido não é? Basicamente, e em português bem chulo, é porque o governo quer. O princípio é exatamente o mesmo. A loteria também é considerada um jogo de azar, mas possui uma liberação especial para operar. No mínimo, irônico, não? Nos últimos anos, um novo tipo de jogo tomou conta do mercado:
as apostas esportivas online. Antes de entrarmos nesse capítulo, é importante diferenciar a loteria esportiva dos jogos de azar. Segundo especialistas, apostas esportivas usam dados e estatísticas que permitem entendimento teórico e técnico para que não seja feita baseada exclusivamente na aleatoriedade, como são as loterias tradicionais. Essa é a explicação, mas ainda assim, como o próprio nome diz, são apostas. Mas voltando à história, o surgimento e crescimento do mercado bet e as apostas online já acontecem há muitos anos no Brasil. Elas começaram a chegar no início dos anos 2000, por meio de empresas estrangeiras que foram atraídas por fatores como o tamanho da população, o apelo popular pelo futebol e a tradição da fezinha dos brasileiros. Mas o crescimento explosivo das bets no país aconteceu nos últimos anos. E a principal ferramenta para as empresas crescerem foi o uso pesado de marketing, o que hoje é muito evidenciado. A Bodog, por exemplo, foi a primeira patrocinadora master da Copa do Brasil em 2018, quando começou a ser discutida a legalização das apostas esportivas. Na época, anúncios de sites de bet começaram a aparecer em canais como Fox Sport e Sport TV. Faz o Sport Bet aí! Para driblar a lei, que proíbe publicidade de atividades ilícitas, anunciantes usavam sites com o final .net, que funcionavam como blogs sem apostas diretas. E já em 2022, quase todos os times da Série A e B foram patrocinados por alguma empresa bet, com valores nunca antes vistos no mercado. Mas todo esse crescimento aconteceu também em função de um movimento político. No fim de 2018, as apostas online deixaram de ser contravenção penal, quando o Congresso acrescentou uma medida provisória à modalidade cota fixa, em que o apostador sabe de antemão o quanto ganha. Isto é, não seria um jogo de azar imprevisível, como bingos ou caça-níqueis. Mas até a data de lançamento desse vídeo, ainda está em trâmite no governo brasileiro uma medida provisória para a regulamentação total desse tipo de aposta. E com essa falta de regulamentação, as atuações dessas casas acontecem sem que haja cobrança de impostos ou taxas. E talvez isso explique, em partes, o surgimento de tantas empresas do segmento nos últimos anos. Tá, e o pessoal do Jogo do Bicho, ficou de fora dessa? Não, amigão, escuta essa aqui. Bancas de jogo do bicho também abraçaram a atividade e oferecem apostas esportivas e maquininhas nos seus pontos de venda. Uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro identificou que o bicheiro Rogério de Andrade, sobrinho do nosso amigo Castor de Andrade, havia criado o site de apostas Headsbet, licenciado em Curaçao, paraíso fiscal do Caribe. E tem mais questões nebulosas ligadas às bets, só que agora envolvendo os jogadores profissionais. No mês passado, o Ministério Público de Goiás deflagrou uma operação contra a manipulação de jogos do campeonato de futebol, inclusive da Série A do Brasileirão. Basicamente, hoje em dia, as apostas acontecem não só sobre os placares, mas também em lances durante a partida, como pênaltis e até cartões, o que abriu uma brecha para jogadores forjarem lances pelos articuladores de esquemas criminosos. E o pior, o que se fala é que as investigações estão só no começo, e que, infelizmente, existem muitas pessoas envolvidas. Vamos aguardar nos próximos capítulos. E aí, como que vai atrás? Não sei. Mas tem, se for atrás tem, pega um monte de gente. Fora tudo isso que a gente já falou, a loucura mesmo é que enquanto a gente estava finalizando esse vídeo, um aparente novo grande escândalo envolvendo a Blaze está dando o que falar. Revelado pelo youtuber Daniel Penin, o escândalo tem repercutido fortemente nas redes sociais. A Blaze vem acumulando diversos processos na justiça em que clientes acusam a empresa de simplesmente roubar o seu dinheiro. Para piorar, no Reclame Aqui, a empresa acumula mais de 5.000 reclamações e tem apenas 18 delas respondidas. Mas reclamar para quem? Ou melhor, de quem? Ninguém faz ideia de quem é o dono da empresa, que tem a sede, adivinha onde? Exatamente, em Curaçao também. O que podemos tirar de tudo isso é que a grande verdade é que, como qualquer setor, existem sempre empresas e pessoas com más intenções. Mas especialmente no mundo das apostas, seja elas esportivas ou cassino online, o que parece estar acontecendo nesse momento é uma grande febre no país inteiro. O que, infelizmente, é um prato cheio para golpistas de plantão. Analisando o cenário como um todo, a verdade é que a proibição dos jogos de azar não os impediu de fazerem parte do dia a dia dos brasileiros. Segundo dados do Instituto Jogo Legal, as apostas clandestinas movimentaram anualmente mais de 18,9 bilhões de reais. Só o Jogo do Bicho movimenta 12 bilhões de reais por ano.
Em paralelo, os jogos oficiais organizados pela Caixa somam 14,5 bilhões de reais, um valor muito menor. O Jogo do Bicho é comercializado em mais de 350 mil postos de venda, contra 12.600 lotéricas da Caixa. O Bicho recebe apostas de mais de 20 milhões de brasileiros diariamente e tem uma premiação, payout, de 60%, contra os 31% da Caixa Econômica Federal. O Instituto também afirma que a legalização dos jogos poderia criar cerca de 616 mil novos postos de trabalho. Hoje em dia, apenas 3 países do G20 proíbem cassinos: Brasil, Arábia Saudita e Indonésia. Desde sempre, ouvimos histórias que a jogatina traz muita tristeza para diversas famílias do nosso país. Mas a pergunta é, o que realmente mudou com a proibição dos jogos de azar? Ou melhor, quem são os verdadeiros beneficiados com essa proibição? Com certeza, um assunto bastante polêmico. Então, deixa aqui embaixo a sua opinião pra gente saber se você é a favor ou contra a legalização das apostas no Brasil. E eu vou contar uma coisa só pra você. Ao contrário da fezinha, deixar seu like e se inscrever é de graça.